Em novembro, Temporada Fora fez uma promoção para receber ideias para um episódio especial sobre educação e foram recebidas 36 mil ideias. Veja agora o episódio inspirado na ideia vencedora. Você sabia que nos países desenvolvidos uma criança passa em média 12 anos na escola e no Brasil apenas 4,9 anos? Média inferior à de países como Argentina, Bolívia, Paraguai e até mesmo Zimbábue. A educação sempre foi importante, tanto que existem evidências que pinturas feitas pelos homens das cavernas há 40 mil anos nada mais eram que material de ensino. E até no Egito Antigo já existiam escolas que se assemelhavam com as nossas universidades atuais. Mas uma coisa que mudou durante toda a história foi quem tem acesso ao conhecimento, porque com a invenção da escrita e o desenvolvimento de conhecimentos abstratos, como a matemática, cada vez menos pessoas têm tido acesso. Mas recentemente o mundo ficou tão complexo que não se chega a lugar nenhum na sociedade sem ao menos uma educação básica. E como consequência surgiram conceitos como o direito à educação, seguido pelas escolas públicas, bolsas estudantis, fundos educacionais e etc. Já durante o período colonial brasileiro, a educação era vista como algo que atrapalhava a exploração dos recursos naturais e era obviamente desencorajada. Mas a fuga da família real portuguesa junto com toda a corte em 1807 também significava o fim do acesso às universidades portuguesas. E com a independência logo se viu a necessidade de se graduar os próprios advogados, médicos e engenheiros. Então o rei começou a investir na educação de nível superior e em 1870 a educação básica já era oficialmente garantida por lei a todo brasileiro. Mas acabou ficando somente na lei, pois era visto como desnecessário para um país agrícola e o Estado não tinha fundos suficientes para destinar à educação. E hoje em dia, será que o problema da educação ainda é falta de fundos? Desde a redemocratização, o gasto público com a educação vem dobrando consistentemente a cada novo governo. Mas será que os salários dos professores também dobraram a cada 4 anos nas últimas 2 décadas? Obviamente que não. Mas aonde será que esse dinheiro todo está indo? E seria esse o problema da educação? Professores mal pagos? Se compararmos a média salarial entre a rede pública e privada e levarmos em conta os benefícios da carreira pública, veremos que o salário médio na rede pública é maior. Mas isso não significa que os professores da rede pública ganham bem, mas sim que os professores da rede privada também ganham mal. Mas por que será que aqueles pais que têm condições financeiras optam por colocar seus filhos na rede privada? Para entender esse ponto, vamos dar uma olhada no sistema público. O professor, assim como todo funcionário público, passa em um concurso que lhe garante um salário maior do que o da iniciativa privada, além da estabilidade que permite que o professor se foque somente em ensinar, sem temer a perda do emprego quando os governantes são trocados. Porém, como em todo cargo público, não existe a meritocracia e somente aqueles que se engajam politicamente conseguem aquelas promoções poupudas e benefícios duvidosos. Somando isso a um salário insuficiente para suas necessidades básicas, o professor acaba por não ter nenhum estímulo para se manter motivado. Você sabia que um professor bem treinado e, acima de tudo, motivado é capaz de ensinar 50% a mais do que um bom professor e até 3 vezes mais do que um professor desmotivado ou simplesmente um professor ruim? Eles são capazes de fazer os estudantes ficarem animados até mesmo com tópicos difíceis, como matemática ou ciências. Logo, promover a meritocracia não seria somente justo, mas também eficiente. Mas e aqueles professores que sequer gostam de ensinar e estão lá apenas porque passaram no concurso? O que acontece com eles? Bem, já que eles não podem ser mandados embora, eles acabam sendo transferidos para os bairros aonde nenhum outro professor deseja ir. Aqueles bairros pobres com altas taxas de criminalidade e onde os pais precisam trabalhar o dia todo só para terem o que comer. É fácil perceber que ali estão as crianças que mais precisam de assistência e boa educação. E aí nos perguntamos se as escolas são ruins e têm uma alta taxa de desistência porque estão localizadas nos bairros ruins, ou se os bairros são ruins porque as escolas são de péssima qualidade e não conseguem dar uma boa educação aos estudantes. Seja qual for a resposta, a única coisa que essas crianças têm é a sua educação. Mas infelizmente os traficantes e criminosos sabem disso e transformam essas escolas em campos de recrutamento. Porque para um adolescente que não teve uma educação adequada, o caminho do crime parece ser mais fácil. E todo esse descaso com a educação fez do Brasil um dos lugares mais bem-sucedidos em graduar criminosos, já que o número de prisioneiros e crimes sem solução não para de subir ano após ano.
E por falar em crime, você sabia que o valor gasto por mês por cada prisioneiro é o mesmo valor que o governo gasta na educação de uma criança por 7 meses? E isso sem considerar os custos de segurança pública e a perda de um potencial membro produtivo da sociedade. Existem hoje no Brasil 500 mil de pessoas presas e mais de 26 mil trabalhadores estrangeiros chegam ano após ano para preencherem vagas para as quais não existem brasileiros qualificados. Agora você deve estar esperando que o Temporada Fora apresente uma solução no final do vídeo. Mas infelizmente a vida real não é um vídeo e o que podemos fazer é divulgar as verdadeiras consequências da péssima qualidade da educação pública de nível básico. Cabe a você que está aí assistindo ajudar a divulgar esse vídeo e agir, pois se ficarmos esperando que os políticos resolvam, vamos continuar esperando porque vai demorar e muito. Se você, assim como o Temporada Fora, acredita que apenas juntos vamos conseguir mudar essa vergonha, divulgue esse vídeo e não se esqueça de colocá-los nos seus favoritos e inscrever-se no canal, porque isso ajuda bastante.